Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Direito Descomplicado. E eu quero falar com você hoje sobre a necessidade de reafirmarmos que somos advogados e que somos indispensáveis à administração da justiça. Ainda que isso possa parecer altivo, talvez ainda que isso possa parecer um pouco arrogante, mas está na hora de nós fortalecermos a advocacia, reafirmando a todo momento a necessidade do advogado participar de toda essa administração da justiça. A necessidade da advocacia não está criminalizada. E quando eu falo isso, eu falo porque quando você está no direito bancário, as demandas elas são de massas, inegavelmente. Porque os bancos, eles provocam dano em massa. Isso é real. Porque a população bancária hoje já é de mais de 100 milhões de pessoas e nós temos a certeza que os danos são provocados em massa. E quando eu começo esse vídeo dizendo que eu e você devemos reafirmar todos os dias a necessidade do advogado participar dessa administração toda da justiça, é a necessidade de nós advogarmos em favor, seja dos bancos, se você advoga para banco, em favor dos consumidores, mas nós estarmos atentos à questão que nós somos advogados. Não há uma criminalização de uma advocacia que tem muitos processos, de um advogado que tenha muitos processos sobre uma mesma demanda. Não há nenhum erro nisso. E eu vejo que muitos advogados acabam desistindo um pouco sobre essa mesma demanda. E você pode me perguntar, Diogo, mas como nós vamos reafirmar isso? Sendo extremamente técnicos. Colocando nas nossas petições, ainda que os danos foram feitos de massas, mas cada cliente tem uma peculiaridade, isso é óbvio. Cada cliente, cada contrato tem uma necessidade para ser atacado. Então, se nós, advogados, distribuirmos inúmeras ações iguais, nós estaremos dando ao Poder Judiciário argumento para tentar limitar a nossa advocacia. Nós estaremos entregando ao Poder Judiciário elementos para que ele possa criticar esta advocacia que combate o dano em massa provocado pelos bancos. Então, nesse vídeo eu quero trazer de novo o pensamento que é necessário nós revisitarmos, talvez até todas as manhãs, o pensamento que nós somos indispensáveis nesse cenário judicial. E a nossa indispensabilidade está pautada na Constituição Federal, nos diversos regramentos legais abaixo da Constituição Federal, mas eu tenho certeza que nós precisamos demonstrar essa habilidade. E nós demonstramos isso com o quê? Com todo o conhecimento técnico que nós tivemos na faculdade. Se você não teve todo o conhecimento técnico que você possa ter adquirido aqui nesse canal, com as minhas aulas sobre direito bancário, e também com a nossa habilidade aqui junto ao nosso cliente. Porque como eu faço uma ação judicial diferenciada para cada cliente? Como eu faço uma ação judicial que, ainda que o dano seja em massa, por exemplo, financiamento de veículos, ação declaratória de inexistência de débito, onde existem negativações, são feitas sem que o cliente conheça, por bancos que abrem contas, que fazem coisas com o nome dos clientes, sem nem que eles saibam. São dois tipos de ações que existem muitas no nosso país. Hoje, praticamente, todo mundo tem um carro financiado, tem um veículo financiado. Como nós podemos fazer para demonstrar que nós somos indispensáveis, mas sem abarrotar o judiciário com uma mesma coisa, dizendo, então, pode ser que o advogado seja dispensável, porque se eu tenho inúmeras ações que não têm nenhuma diferença, elas não precisavam ser pensadas aqui, elas poderiam ser feitas por um robô. Então eu demonstro que a pessoa do advogado é indispensável quando eu entrego toda a minha técnica, quando eu atendo bem o meu cliente, porque a ação judicial não começa quando nós protocolamos o processo.
A ação judicial, ela se inicia quando o cliente senta à mesa do seu escritório. Ou quando você atende o seu cliente por uma chamada de vídeo no celular. Ou quando você conversa com o seu cliente numa call feita pelo Zoom. Ali começa o procedimento judicial. Porque tudo que você extrair do seu cliente no atendimento vai ser o que você vai levar para a ação judicial. Tem cliente que vai chegar para você que ele mandou e-mail tentando resolver. Tem cliente que vai chegar para você que ele não fez nenhuma reclamação. Tem cliente que vai chegar para você e vai dizer que ele fez reclamação no consumidor.gov, que ele fez reclamação no Reclame Aqui, que ele ligou, que ele tem protocolo. Nenhum cliente é igual. Cada cliente, ainda que seja a mesma situação, ela pode ser diferente. O mesmo financiamento, cada um paga uma parcela diferente. Cada um dê um tipo de entrada. Você sabia, se você é novo aqui no direito bancário, você sabia que dependendo do valor que você dá de entrada, a taxa de juros muda. Dependendo da quantidade de parcelas, a taxa de juros muda. Então, as ações não são iguais. Então, ainda que você tenha 20 ações de financiamento, que você tenha 300 ações para declarar inexistência de débito, as ações não são iguais. Então, nós, advogados, vamos demonstrar e seguir demonstrando que somos indispensáveis quando nós colocarmos a forma artesanal de fazer as nossas petições, ainda que sejam muitas. E eu quero deixar esse recado para você, para que você não desista da advocacia, ainda porque aqui no direito bancário, eu costumo dizer que a gente sofre um pouco, porque as demandas, sim, elas são demandas repetitivas. Os erros, talvez erros, ou aquilo que os bancos cometem, eles são repetidos. Mas nós precisamos dar a cada processo, a cada cliente, a necessidade de colocar ali no papel, de colocar na petição aquilo que foi desenhado lá no atendimento. E isso não é igual. E ainda que você tenha 1000 processos, que você tenha 2.000, 5.000, 15.000 processos, cada processo tem uma vida. Cada processo tem uma pessoa. Aquilo ali não é só um papel. Aquilo ali tem uma pessoa. E aqui no direito bancário, eu costumo dizer que nós mudamos a vida dos nossos clientes, né? Porque quando você consegue uma revisão de um financiamento, quando você consegue vencer uma ação de busca e apreensão, ele não perde o carro, que muitas das vezes ele está usando para trabalhar, que ele está usando para se deslocar com a sua família, quando ele está com o nome sujo lá, que você faz uma ação de declaração para limpar o nome dele, ele consegue voltar ao mercado de consumo, quando você faz um procedimento de superendividamento e a pessoa está com praticamente 60%, 70% da sua renda comprometida, e você consegue resolver aquilo, trazer o comprometimento para 20%, 30%. Nós mudamos a vida dos nossos clientes. E cada um, eles são únicos. E como as pessoas são únicas, as nossas petições também precisam ser únicas, para que nós não deixemos com que o Poder Judiciário diga assim, mas as petições são tudo iguais. Não são iguais. Porque as pessoas são únicas e as nossas petições são únicas. E assim, nós seguiremos provando a cada dia que não é só uma letra escrita lá na Carta Magna de 1988, dizendo que somos indispensáveis à administração da justiça, mas a cada dia nós provaremos no Poder Judiciário, na nossa técnica, na nossa vitória, demonstrando todos os erros e todas as arbitrariedades dos bancos contra os nossos clientes. E assim nós escreveremos o nosso nome realmente na história do nosso cliente e deixaremos a nossa marca de uma advocacia capaz e diferenciada de fazer com que o Poder Judiciário entregue para nós a tutela jurisdicional específica para cada cliente. E aí nós não entregaremos petições iguais, mas nós entregaremos petições redigidas de forma artesanal e pelejando por cada cliente que chegou diante de nós. E assim a nossa advocacia será uma advocacia vitoriosa. Muito obrigado por me ouvir.